quem ainda não conhece o seu trabalho? Bom, eu venho de uma atividade da luta sindical, há mais de 3 décadas do estado do Pará, e voltado fundamentalmente para a questão da pesca, A pesca artesanal é uma das atividades em que o estado tem uma vocação fortíssima, dada a sua posição geográfica, em que possui uma riqueza de fauna aquática, tanto em águas consideradas interiores, águas continentais, como também na água de mar, de oceano, água salgada. Eu venho dessa atividade, sou um deputado que, além desse segmento, é claro, depois que você se elege deputado estadual, você tem que ter a percepção de que você tem que cuidar de outros segmentos, Então a gente está aqui na Assembleia Legislativa com um mandato propositivo também de temas importantíssimos, temas transversais de interesse do Estado e de toda a sociedade. Deputado, nós estamos num período que ainda não se sabe ao certo se é de pandemia ou se de pós-pandemia. As interrogações ainda estão no ar, mas os números, pelo menos na nossa região, não crescem como anteriormente. Como é que o senhor vê esse período agora, principalmente para quem está desempregado, para empresários que tiveram dificuldades em manter os seus negócios? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, na verdade eu entendo que nós ainda estamos vivendo uma pandemia, Talvez agora, neste momento, pós a fase mais severa, em que acometeu diversas pessoas e que até levou ao óbito, mas eu creio que o coronavírus ainda está aí e as pessoas acometidas da Covid-19, Então, eu creio que qual é o fator que às vezes passa uma ideia de que tudo já está muito melhor, Talvez é a consciência das pessoas, o uso da máscara, os cuidados, a higiene, principalmente das mãos no dia a dia no trabalho, o uso de produtos como o caso do álcool em gel e também o amadurecimento um pouco melhor da equipe da ciência, da retaguarda hospitalar, médico, material humanos. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas, na constância da pandemia, as pessoas acabaram se preparando melhor e aí estão no enfrentamento, eu diria assim, um pouco mais preparados. Agora, o que a sociedade tem que fazer neste momento? Tanto a sociedade civil, a sociedade empresarial de negócios, como o poder público. Acho que esse é o momento de nós estarmos sempre conectados e unidos na busca de soluções para que as empresas não quebrem, os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos, principalmente na área de serviços, tenham um apoiamento por parte dos governos, tanto municipal, federal, estadual, para que consigam retornar às suas atividades e com todos os cuidados, é claro, com todos os protocolos preconizados pelas autoridades da área de saúde e que a sociedade comece também a fazer uso desses serviços da mesma medida, de forma com precaução, com todos os cuidados. Então é um momento delicado em que a sociedade precisa, de uma forma geral, aprender a conviver, com essa pandemia que ainda está presente, considerando os números que ainda são bastante, vamos dizer assim, impactantes para todos nós. Para a gente concluir, Tailândia é um município com cerca de 117, 120 mil habitantes, 51 mil eleitores, localizado aqui no Nordeste do Pará. Gostaria que o senhor é deputado também de Tailândia, que é deputado estadual, então deixa uma palavra para o nosso município. Olha, como eu falei antes, eu sou deputado estadual e quando a gente assume esta função, somente um mandato num estado como o nosso, de dimensões continentais, a gente tem que ter um esforço maior e esta responsabilidade de estar aqui discutindo o projeto, propondo ações que ela alcance o estado todo. E o município de Tailândia foi um município, sem dúvida alguma, alcançados pelas ações demandadas pelo meu mandato, pelo mandato Orlando Lobato. Por exemplo, fui autor da moção
que propôs ao governo do estado suspender os cortes de água e energia elétrica durante a pandemia. Fui autor também das moções em que pediram ao governo do estado para que intensificasse a policlínica itinerante, principalmente naqueles municípios mais afastados da capital, e isso foi atendido. Não só isso, tenho certeza que a população do município de Tailândia foi beneficiada, como também na aprovação de projetos, né, que injetaram recursos e também licenciaram o governo do estado para que ele pudesse estar fazendo ações de uma forma mais célere para combater os efeitos da pandemia. E tenho certeza que tudo isso, né, nossos amigos e amigas, a sociedade em geral de Tailândia foi beneficiada.